Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta palestra com o tema Empreender sem formação, porque a maioria fracassa. É para nós um dia especial, até porque, por ser uma palestra especial, num dia que não se vai repetir. Porque mesmo que venhamos até um outro dia 17 de janeiro, não será igual a este. Cada dia é um dia, emoções diferentes e as circunstâncias diferentes. Portanto, 17 de janeiro, às 17, realizou-se esta palestra online. Talvez a ideia inicial é saber quem fala. Provavelmente você se depara com este vídeo, esta palestra, e você não conhece a pessoa. Então, deixe-me apresentar. Miguel Poati é o meu nome. Miguel Poati é consultor de empresas, formador e não sou empresário. Há mais de uma década que tem vindo a ministrar formações em diversas áreas para ajudar você que está aí à minha frente a obter competências e a melhorar o seu posicionamento, na sua área de trabalho, como também aumentar as suas chances para entrar no mercado de trabalho e obter o seu primeiro emprego. Realmente tem sido muito fantástico esses últimos anos trabalhar com vários de vocês que devem estar ali a acompanhar esta palestra, como também aqueles que poderão obter e se deparar com este vídeo, com esta palestra em vídeo, em forma. Estamos a gravar, depois vou colocar à disposição para você que está com dificuldade de entrar, com dificuldade de se firmar, porque talvez tenha condições com a internet difícil e muito mais. Mas também vocês podem estar se apresentar ali nos comentários, podem mandar mensagem para mim, né? Aí eu consigo, com certeza, daí no chat, a gente consegue então trocar impressões e partimos naquilo que é o nosso tema, tema tão esperado. Semanas antes deste dia 17 às 17, repara no nuance, 17 às 17. Semanas antes desse dia, eu fiz várias gravações para incentivar você a participar desta palestra. E nestas gravações, eu usei várias ilustrações. Mas uma que me volta agora na mente eu acho que é a última ilustração que eu usei num dos vídeos. Eu perguntei o seguinte: será que você se jogaria a um rio ou num rio sem conhecer a profundidade do mesmo, sem conhecer a força da corrente da água, sem conhecer os perigos que esse rio esconde, ou você atravessaria um rio assim? A resposta, acredito que do seu lado é mesmo não. Também do meu lado, não. E muita gente diria não. Mas não por quê? Será que é o medo? Será que é falta de prudência? Será que é falta de coragem? Não. Aqui a questão do medo não é bem medo que a pessoa tem. Não. A pessoa não tem medo. Não é medo, não. Mas aqui chama-se prudência. Existe uma passagem na Bíblia, Provérbios capítulos 22 versículo 3, diz que o argucioso ou a pessoa prudente, a pessoa com perspicácia, observa a calamidade à distância e faz o quê? Se desvia dela. Se desvia dela. É. Então, tu não se jogaria ao rio, ou neste rio, como no caso do rio Siloam, nem eu me jogaria a este rio, se
não conheço a profundidade, se não conhece a força da corrente da água e se não conhece a questão que tem a ver com aquilo que nós consideramos os perigos escondidos como pedras, buracos e muito mais. A questão não é o medo, é prudência. Prudência. Então, a prudência é você antecipar os perigos, você pensar antes e agir de forma certeira, de forma a evitar consequências graves para a sua vida. É exatamente isso. Então, empreender sem formação é exatamente isso. É como que entrar no rio sem o mapa. Então, repara alguém que entra no rio sem mapa, basicamente não sabe onde está bom, onde está mal, é só entrar. E isso é fatal. E nós conhecemos várias situações de pessoas que pinaram para um rio desconhecido. Uns entraram vivos, saíram mortos, outros entraram em bom estado, saíram em mau estado. E o outro simplesmente desapareceram, foram aparecer num outro local. Isso porque faltou prudência. Será? E se eu entrar? Será que não tem? Essas perguntas são fundamentais para despertar aquele senso de responsabilidade e de consciencialização para que, ao tomar aquela decisão que é agir para investir, possamos agir de forma certeira, de forma confiante e com resultados à vista. Portanto, eu estou aqui à sua frente, não porque sou mais especial em termos desta matéria, mas simplesmente, durante algum tempo, eu fiquei a pesquisar sobre uma questão, depois de tantas formações, fui pesquisando sobre uma questão que me deixava muito inquieta. A questão tem a ver com a razão do porquê as empresas em Angola não passam dos 5 anos. Quando eu falo da razão das empresas em Angola, não estou a falar de todas as empresas, mas quando eu falo das empresas, eu estou a generalizar. Por quê? Porque eu li um relatório chamado REMP 2019, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Esse relatório frisa o seguinte e destaca o seguinte, que em cada 100 empresas criadas em Angola, cada ano, 70%, ou seja, 70 empresas, vão à falência antes de 5 anos. Ou seja, 7 de cada 10 empresas criadas todos os anos vê as suas portas fechadas. E eu não fiquei apenas nessa questão, nesta afirmação. Eu fui na questão do porquê. E este porquê, sendo formador, consultor, isso do meu interesse, e empresário, porque também não quer que a minha empresa morra antes de 5 anos, tem que perceber qual é a razão. Então, noutras pesquisas e alguns inquéritos com alguns formados, agora hoje também tem empresas, tentei analisar e comparar e ver qual era o real problema, qual era a maior questão, qual era, porque nós não podemos estar a resolver os problemas superficialmente. É preciso ir na âmago da questão e lá nós conseguimos então atender à situação. Por isso, nós trouxemos esse tema tão pertinente. Para você que está a chegar agora, o tema desta palestra é empreender sem formação, porque a maioria dos negócios fracassa. É. Bem, eh, quando nós falamos de empreender, falamos de fracasso, falamos de entrar num rio sem mapa, quando a gente não tem conhecimento, é, é mais ou menos o que acontece com vários negócios. Se você olhar, a maior parte dos negócios algumas pessoas entram no mundo dos negócios, começam seus negócios, mas depois acaba não sobrevivendo.
acaba não sobrevivendo. Será que a questão é a falta, de vontade? Será que a questão é a falta, de coragem? Será que a questão é a falta de esforço? Será que esses negócios não crescem por falta de esforço? Não. A maioria das pessoas não falham porque lhes falta, porque lhes falta aquilo que você e eu talvez inicialmente podemos achar. Vontade, força, empenho, coragem. Não. Falta-lhes o que nós chamamos de preparação. Por quê? Para um negócio começar, pelo menos quatro etapas esse negócio tem que seguir. Eu não vou detalhar os aspectos dessas quatro etapas, porque existe um curso que a gente ensina. Neste curso, a gente detalha esses elementos todos. Mas vou partilhar para você um pouco sobre esse curso. O curso é empreendedorismo avançado. No módulo 1 desse curso, a gente fala do processo empreendedor. O processo empreendedor consiste em quatro etapas bem definidos, né? Em quatro etapas bem definidas, melhor. Essas quatro etapas bem definidas ajudam você a ter um projeto desde a sua concepção mental, que é a ideia, da ideia para o papel, do papel para a ação, ação para. Então, quais são as quatro etapas? Eu vou partilhar para vocês aqui uma coisa muito simples. Vou usar aqui o meu quadro. ah, Deixa lá ver, nenhum. Para tentar entendermos aqui como é que funciona mais ou menos isso. Ok? Espero que fiques atento ao desenho que vou colocar ali, que vai ser muito útil para você. Só está a processar. Vamos lá aguardar um pouco. Ok, já está preenchendo. Vamos lá ver. Boa. Então, temos aqui primeira etapa. Não, isso aqui não saiu bem. Ok, vamos fazer assim. Ok, vamos ter mais aqui. Ok, vamos ter mais aqui. Ok, acredito que também vamos ter aqui. Deixa-me só ampliar aqui algo para vocês. Vamos ter mais aqui. Mais ou menos isso. Isso aqui. Então, repare, isto aqui leva a esta etapa. Esta aqui leva a esta etapa. E tenho aqui isto leva a isto. Então temos um, a primeira etapa, a segunda, temos a terceira e temos a quarta etapa. Aqui nós temos o quê? A identificação. Identificação. Identificação identificação, identificação da ideia. Ideia. Não está fácil de escrever aqui, né? Yeah. Eu devia usar um PowerPoint para partilhar para vocês, mas não quero fazer isso. Vamos trabalhar mesmo assim. Aqui vai ser, então, elaboração, elaboração, elaboração,
elaboração, elaboração, elaboração do plano, plano, plano de negócio, de elaboração do plano de negócio, elaboração do plano de negócio. Aqui é reunir recursos, reunir recursos, recursos, reunir recursos. Podem ser recursos materiais ou recursos humanos, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros. Aqui já estamos a falar basicamente da Constituição, Constituição, Constituição da empresa, é o K, empreendedor. Ok, aqui já estamos a falar da Constituição. E aqui é o quê? É o que se chama de gestão. Gestão e criação de valor. Criação de valor. Então, repare, esta ação levou esta levou esta levou esta, e esta é contínua. Essa não acaba, essa tem que ser assim e tem que ser assim. Esse é um ciclo contínuo. Esse é um ciclo contínuo. É aqui nesta parte, é aqui nessa parte exige entregar a empresa pelas mãos daquela pessoa que domina a matéria. Nesse caso, podemos arranjar um gestor, alguém preparado com experiência para tomar conta da nossa empresa. E essa pessoa já sabe que a ideia não é só gerir, é fazer a empresa escalar e vamos cobrar os resultados. Mas numa fase inicial, em pequenos negócios como cantinas, vendo rebuçado no bairro, à frente da sua casa, tem um pequeno salão de belezas, tem ali também, podemos chamar de quê? Uma bancada de fardos, vende aí roupa, vestuário. Outros também fazem encomendas, confeiteiras. Essa informação serve para você, cara. Então, muitos negócios falham não porque faltou força, não porque faltou qualquer outra coisa, mas muitas vezes faltou aquilo que nós chamamos de preparação. Então, aqui a questão ficou clara, é que as empresas não morrem, não falham, não porque faltou força, faltou empenho, faltou vontade, faltou fé, faltou, sei lá como explicar. Não é que a pessoa não trabalhou duro. Não. Ele fez exatamente essas coisas. Mas faltou um elemento fundamental, o elemento mais importante,
que deve ser acompanhado pelos elementos que nós mencionamos. A fé, a vontade, o empenho, a dedicação, o trabalho duro. Esses devem acompanhar o ingrediente principal. Com certeza, para quem cozinha, para quem faz o bolo, sabe que existem elementos principais. E são tem aqueles que acompanham o bolo. Ok? Então, o mesmo acontece com as empresas, com a gestão, ou seja, o lançamento, a criação de uma empresa. O faltou é o quê? A preparação. Repito, a preparação. Talvez agora, olha para si, olha para o seu negócio, ou olha para si, olha para o que você pretende fazer. Acha que pelo menos essa preparação que delineamos aqui, essas quatro etapas, você as obedeceu? Você está para lhes obedecer? Você, o homem nem sabia que existiam essas quatro etapas. Você já sabia disso? Coloca aí no chat para a gente conversar. Se não sabia também, diga. E valeu a pena nesta palestra com o tema Empreender sem formação, porque a maioria dos negócios fracassa. Esse é o ponto. E nós conseguimos aqui perceber que fracassam não porque faltou empenho, faltou força de vontade, faltou fé, acreditaram, mas faltou uma coisa, a coisa principal, que você, eu, como empreendedor, empresários, precisamos ter preparação. A preparação é aquela carta astra que a gente usa quando a gente mete na mesa é para ganhar um jogo. É aquele checkmate que a gente faz. A preparação é fundamental. E nós já falamos disso já no princípio, já o nosso tema de estudo. Então é preciso preparação. E essa preparação vem da formação. Por isso, por isso, quando você não tem método, não tem base, não tem formação mínima, até você pode ter sucesso. Mas é preciso que você se reúna ou você se rodeia de pessoas competentes. Esses vão cobrir as suas deficiências. Por isso que muitos empresários, mesmo não tendo preparação mínima, não tendo conhecimento mínimo, por estar rodeado de pessoas ou de pessoas, rodeado de pessoas que percebem o que é isso, o ecossistema empresarial, percebem o que é isso, negócio, que tem já preparação, são contabilistas, alguns entendem de marketing, são profissionais. Esses vão compensar as suas deficiências e ajudar a escalar, a exceder. É isso que nós queremos falar. Por isso, quantas cantinas, salões, pequenos negócios de comércio, você já viu? Abriu muito bem, cheio de esperança. E pouco tempo depois, fecharam-se. Coloca aí no chat. Eu conheço muitos pequenos negócios, muitas pequenas cantinas que fecharam. Alguns desses já foram os alunos e, nesse momento, reativaram seus negócios. E, aplicando os conhecimentos, alguns deles estão se sair bem. E nesse momento, vários deles já estão a legalizar os seus negócios. Olha, eu quero partilhar uma cena muito interessante. Muito recentemente, um dos meus formandos, se passa lá uns 5 anos, já não falávamos. Então, recentemente veio ter comigo. Olha, formador, eu estou com um projeto assim, assim, assim. Não quero mencionar aqui o projeto dele. Mas eu não. Como é que eu avanço com esse projeto? Disse, não, você precisa se legalizar e agora você ganha credibilidade. O que aconteceu nesse momento? Estamos com o seu pedido de alvará na conservatória. Quer dizer, o rapaz já trabalhava, são dois irmãos, estão indo muito bem. Então, qual é o ponto aqui? Nós precisamos crescer, precisamos crescer, 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 crescer. E isso só é possível com base no conhecimento. Então, até aqui ficou claro a razão das empresas falharem, aquilo fechar. Falta de treinamento, falta de conhecimento mínimo.
formação mínima para cuidar do seu próprio negócio. Até aqui ficou claro esse ponto. Mas agora, uma pergunta que eu tenho para si é: onde é que essas pessoas falharam? Onde é que esses negócios erraram? Porque na nossa palestra, a ideia é nós vermos os erros de quem empreende. Depois vemos como pode melhorar, para não cair nesse erro. Então, conseguimos aqui ver o problema, vimos um pouco também da solução. A falta de formação e a formação é importante. Conseguimos ver isso. Vamos falar um pouco de alguns erros que você que quer começar não deve cometer. Ou então, você que já começou deve definitivamente melhorar. Vamos falar aqui, pelo menos, de alguns deles. Não são muitos, são vários. Vamos aqui falar de alguns, que talvez eu, na minha opinião, acho que são mais necessários para você que está aí a me acompanhar. Ah, um dele, um desses erros é misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Como é que você evita isso? Eu acho que vamos trabalhar assim, o erro, a solução. Misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Funciona como? Eu tenho um negócio, certo? Mas eu só venho tiro, só venho tiro, só venho tiro, como que estou cavando lá um buraco. Mas não vem pôr. O negócio é uma entidade jurídica, ou seja, é uma pessoa jurídica. O negócio não é você, não é eu. O negócio tem documento. Você reparou que o negócio pode se comportar como seu filho? O teu filho, no ventre, uma vez que nasce, deve ser registrado, deve ter a documentação toda, cédula, deve ter o que nós chamamos ah, ah, assento de nascimento, deve ter bilhete de identidade. Ok? Tá legal, eu sou filho. A empresa também cumpre os mesmos procedimentos, certo? É. Então, uma vez que o teu filho nasce, tem a sua identidade, não é mais você. Você é uma pessoa, o teu filho é outra pessoa. Por isso, você matar o seu filho é um crime perante o Estado. A empresa também não é você. Você é você, empresa é empresa. Sendo assim, é preciso obedecer às regras básicas de uma empresa. E uma das regras básicas que você tem que obedecer é você saber fazer a gestão do dinheiro. Nesse caso, o dinheiro não se tira só. Tu tens que ter um salário. Dentro do seu salário é que você oferece saldo para um amigo, você compra gasolina para um familiar e você compra uma calça para ti. E quando acaba, acabou. O dinheiro que você pegar na empresa passa a ser uma dívida. Isso tem que ficar claro. Aquilo está claro. Será que é assim que você trabalha? Esse assunto para você tão sério como explicado agora? Num outro fórum, numa outra palestra talvez iremos um bocadinho mais em detalhe para falar na profundidade como funciona esse aspecto. Mas o ponto é este. Precisamos separar o dinheiro particular e o dinheiro da empresa. Quanto é que eu tenho na empresa que é meu? Ah, o meu salário é X, e nesse salário que eu. Mas talvez você pergunte, mas formador Miguel, como é que eu faço para eu, nesse caso, conseguir obter um salário? Bem, o salário depende do tipo de negócio, né? Quanto maior for o negócio, com maior rendimento, pode ter um salário um bocadinho mais grande, em função, do próprio negócio. Alguns fazem como? Por exemplo, no Brasil existe o que chama-se de prolabor. O prolabor é um valor que se determina como salário. Como? Pensando assim, se eu quisesse contratar alguém para esse determinado serviço, quanto é que eu pagaria lá a essa pessoa? Pagaria X. Então, mais ou menos em função disso que eu posso definir o meu salário. Isso é muito importante. Muito bom. Então, nós conseguimos aqui ver como é que se determina mais ou menos o salário. Eles fazem isso, e é uma técnica muito boa. Também uso muito isto. O segundo erro, é não saber calcular o lucro. Para muitos empresários, empreendedores, as vendas que faz é que é o lucro. Ou seja, quanto mais vender durante o dia, é que está a lucrar. Não. O lucro é uma coisa, venda é outra coisa. O lucro é a diferença entre o que entrou, o que você vendeu, com o que você tirou antes de você vender. Por exemplo, para eu vender o pão ou vender o bolo,
Eu tive que gastar um dinheiro no bolso da empresa. Tirei um dinheiro. Comprei o material para produzir aquele bolo. Vamos imaginar que me custou 10 mil kwanzas. Todo o material, mão de obra, calculado, vamos fazer 15 mil kwanzas. Então, né? Então, eu vou vender esse bolo a quanto? Tenho que vender o bolo de modo a me permitir não só pegar os 15 mil, mas também ficar com uma margem, uma diferença. Nesse caso, vou vender o bolo, por exemplo, a 17.500, retirando os 15 mil que saiu do meu bolso, que foi usado para essa finalidade, eu tenho o bolo, ou 2.500 como diferença. Essa diferença é que é o lucro. Por isso que muita gente mexe no dinheiro, paga um dízimo nas igrejas e muito mais. E usando o dinheiro do trabalho, não. Tem que usar o teu salário, onde você gasta. O dinheiro da empresa, nem todas as vendas correspondem ao lucro. Vender muito não significa lucrar mais, não. Vender muito é uma coisa, lucrar mais é outra coisa. Para lucrar bem, temos que saber quanto é que nós gastamos, os custos, para contrabalançar com as entradas e o que sobrar, sim. Este é que será o nosso lucro. Será que você faz assim? Existem treinamentos básicos de como você pode melhorar esses aspectos. E repare que aqui na gestão, nessa parte de gestão, é importante que você, empreendedor, entenda, pode não dominar plenamente, mas tens que perceber. Para você acompanhar os que vão trabalhar contigo, os especialistas que vão trabalhar contigo, para você perceber o que eles vão dizer, as sugestões que vão te dar, os pedidos que eles vão fazer, você tem que ter uma noção. Quando o gestor, o dono da empresa, o empreendedor, não tem noção nenhuma do que está acontecendo, é perigoso. Por quê? Porque ele complica ainda mais o trabalho do que facilita o trabalho daqueles que sabem o trabalho. Então, aqui é um problema. Por isso que a empresa deve ser passada a alguém que entenda a gestão. Porque, por exemplo, no curso de gestão de empresas, ela aprende a mexer com todos os departamentos, por exemplo. Ela aprende um pouco de RH. E por isso que quem sai no curso de gestão de empresa pode ser agente de RH, pode ser recursos humanos. Ele pode mais fazer uma formação básica, uma formação mais avançada, se especializa, pronto, é recurso humano. Ele pode sair como gestor como tal. Ele pode ser responsável do marketing, pode ser contabilista. Quer dizer, ele tem várias saídas. Ele é o generalista, mas depois pode se especializar numa coisa. A vida é exatamente assim. Os empreendimentos é assim. Você não precisa dominar tudo. Você tem que saber mais ou menos como é que funciona. Para que, quando o departamento Y, X, dizer que temos que fazer assim, você já tem mais ou menos uma noção, você estudou isso, mesmo que não seja especialista, mas sabe dar uma opinião que seja válida, que seja benéfica. Também trabalhas nessa lá, como é que está a ver esse lado na sua empresa? Você quer começar negócio? Já tem noção disso aqui? É fundamental que a gente tenha noção dessas coisas, porque senão pode ser muito complicado. Existe um terceiro erro que nós precisamos evitar. O terceiro erro é não resistir às vendas. Muitas empresas não têm o costume de resistir às vendas. Por exemplo, muitos não usam software de faturação para resistir às vendas. E outros não têm nenhum caderno no bloco-notes, nem que for um sistema do Excel, uma planilha. Não tem, só vende. E é fácil nesse meio haver roubos, porque ninguém sabe o que vai justificar. Mas é assim, uma empresa não é lavra, onde pessoas tiram e não se explica. Não. A empresa pode ser sua, mas lembra-se do seguinte: existem regras básicas. Tudo que sai tem que ter registro. Tudo que entra tem que ter registro. A menos que você é um ladrão de si próprio. Não é isso que nós queremos ser. Não, não é isso. Não queremos ser ladrão de nós mesmos. Queremos ser responsáveis. Queremos ser pessoas sérias. Pessoas que sabem o que estão fazendo e como estão fazendo. E para o bem de todos. Então queremos ter registros. Isso é que vai ajudar a empresa a crescer. Não, não, este ano aqui trabalhamos menos aqui. Trabalhamos mal aqui. Mas por que que entrou muito dinheiro? Mas no fim, ficamos sem nada no bolso. Vem uma pergunta. Essa pergunta vai exigir que a gente cave para perceber. Para a gente perceber, tem que buscar registros.
Não, saiu muito aqui, saiu muito aqui. Mas essa área onde nós metemos muito dinheiro, quanto é que rendeu a empresa durante o ano? Metemos muito dinheiro no marketing. Mas será que o marketing teve o seu efeito desejado? Por que que o marketing não teve o seu efeito? Onde é que falhamos? A gente vai buscar o gato. Quando a gente percebe os gatos, a gente resolve os gatos, os furos e muito mais. Então a água já não sai no tambor, mantém no nosso tambor. Por fim, decidir por remoção. Na gestão de empresas, não se decide por remoção, decide-se com informações. Não se pode decidir sem informação, se não há registro. Então a decisão vai ser por remoção. O gestor toma decisões com base na informação produzida pela empresa, especialmente pela área de contabilidade. Por isso, se a sua empresa não funciona a contabilidade, então há um problema muito sério que deve já ser revisto. A contabilidade é a chave do sucesso de uma empresa. A contabilidade é a chave de parcerias. A contabilidade é a chave de você obter obtenção de créditos bancários. A contabilidade é a chave de você obter contratos. Por quê? Todos os investidores, todos os parceiros stakeholders que querem trabalhar com sua empresa, primeiro elemento, querem ver a saúde financeira da sua empresa, fluxo de caixa, querem ver como é que você recebe, como é que você gasta, onde você gasta. Isso é fundamental. Então, somente a contabilidade é que lhe ajuda a perceber esses elementos. Por isso, como é que está a sua empresa em termos de contabilidade? Está ok? Está mais ou menos? Está meio doente? É, eu tenho aqui vários, vocês acompanharem essa palestra, com certeza vocês devem estar a gostar muito. Lembrando que o tema que estamos a falar é empreender sem formação. Por que as empresas falham? Por que a falha? É, falta de preparação. E essa falta de preparação faz alguém entrar no mercado com erros. E vimos aqui pelo menos quatro erros bem definidos. O primeiro erro tem a ver com misturar o dinheiro da empresa e dinheiro pessoal. Não há separação. Tudo uma mistura, uma confusão. O segundo erro que nós vimos é você não saber calcular o lucro, só sabe que tudo que entra é lucro. Todo o dinheiro que está na empresa é lucro. E aí a gente gasta. O terceiro erro é nós não resistirmos às vendas. Ninguém sabe o que vendeu, para quem foi, onde foi. Ninguém sabe. E isso faz com que o dinheiro fica solto por aí e a empresa perde. E, finalmente, decidir por remoção, porque não temos nenhum registro. Meus caros, meus caros empreendedores, empreendedoras, empresários e empresárias, a vida do empresário e do empreendedor é uma vida que exige responsabilidade, exige seriedade, exige que a gente tenha mínimo de formação, o mínimo de formação para conseguirmos fazer face às situações que o mercado traz para nós. Eu tenho uma pergunta para você. Pode responder no chat. Eu sei que aí está o Will, também está o, o a Dona Fina, como também a Dona Susana, né? Sei que está ali, sou eu, também está ali a Dona Fina, como também a Dona Susana, e os Jorge também devem estar ali. Alguns estão tendo dificuldade em subir e vão caindo por aí. Mas estamos a fazer uma gravação, depois vamos colocar à disposição para vocês, ok? Portanto, digam aí, no chat, a resposta a essa pergunta, que eu vou fazer diretamente para si que está acompanhando. Se você chegou agora, lembra-se, o tema da nossa palestra é empreender sem formação, porque a maioria dos negócios fracassa, ok? E já conseguimos aqui perceber mais ou menos a importância da formação na vida do empreendedor. Vimos ali o que significa o processo empreendedor, né? Então você pode ver ali no nosso quadro, né? Deixa eu só vou escrever mais ou menos aqui, processo, vai ser da internet. Processo, processo empreendedor. O empreendedor é meio isso, empreender
Esse processo tem quatro, quatro passos, né? Quatro etapas que já delineamos ali há pouco tempo. Então, é fundamental. Por isso eu tenho essa pergunta para si. A pergunta que eu tenho para si é: quem já passou por pelo menos um desses problemas que mencionamos aqui? Você já passou por ele? Por favor, escreva ali no nosso chat e depois a gente vai falar sobre isto. Agora queremos refletir sobre alguma coisa. Esses zeros são, mencionamos aqui quatro, né? Então, esses zeros não são de pessoas burras. Não são de pessoas burras. O fato de a gente cometer esses erros não significa dizer que somos burros. Não. São de pessoas que não têm formação para gerir. Quando a gente não tem formação para gerir, sim, podemos cometer esses erros. Mas quando temos formação para gerir, nós obedecemos esses passos. Obedecemos os passos que contrariam esses erros. Ou seja, evitamos esses erros para então obtermos mais sucesso empresarial. Por isso, temos que mudar aqui alguma coisa, né? Como já vimos, o problema grave, quando, como já vimos, esse problema fica ainda complicado, mais grave, mais agravante, quando o assunto, por exemplo, for a do mercado que está sempre em constante mudanças. Os especialistas nomencla- nome- nome- nomeiam o mercado como, como é que chama isso? Como o mundo VUCA, né? VUCA é uma sigla inglesa, né? Assim, mais ou menos aqui, podemos observar aqui, VUCA. Significa o que esse VUCA? V significa volatilidade em inglês, né? Para nós português, volatilidade. Aqui U significa incerteza em inglês, começa com U, aberto, incerteza, nós em português. E C significa complexidade e A significa, como é que chamamos isso? Ambiguidade. Ok? Então, as empresas são constituídas num contexto assim, onde o mercado flutua cada vez mais. O mercado não é, estático, o mercado não é constante, né? A economia tende a variar. E isso complica ainda mais a vida do empreendedor. Imagine se um empreendedor que tem formação tem dificuldades mesmo a se adaptar num mercado assim e assim grave. Quanto mais você sem preparação, sem conhecimento, sem formação. Fica mais complicado, não acha? É em função disso que nós somos chamados a ter formação. Por quê? Isso pode nos ajudar a crescer e a manter-se no mercado. Não só para os 2, 3 meses, ou 6 meses, um ano, ou 3 anos, ou 5 anos. Para mais anos em frente. Não, para você que está aqui, o seu negócio não pode morrer 3 anos depois. Não pode morrer 5 anos depois. Tem que passar esse período. Já tens quantos anos, seu negócio? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Diga nós também aí. Nós queremos ouvir e falamos. É o meu, ainda já tem quantos? O meu já tem, estamos a falar, 2022. Começou assim, a meio gás. Já estamos em 2025. Agora saímos naquela empresa anterior, passamos para outra, mas aquela pode não existir, porque já criamos uma outra, que também já está há 2 anos. Então está aí, estamos aí muito bem, estamos aí muito bem. Ainda não morremos e não vamos morrer, porque esse é o objetivo. Vocês e eu, como diz o Banco Big, crescemos juntos, ok? Portanto, cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade. Mas agora, como vocês podem constatar, a aplicação desse conceito VUCA mostra que os preços, por exemplo, são voláteis. Vocês repararam que cada dia que passa, as coisas tendem sempre a mudar. Quer dizer, o que era acaba não sendo. Hoje é um preço, amanhã é um outro. Você comprou essa manhã, essa tarde, quando voltar no mercado, pode comprar num outro preço. Já apostavam nisso? Isso sim, aí aplica-se a volatilidade.
Tá? Os preços não são constantes, a qualquer momento se evaporam, como a água que metemos no fogo a ferver, a evolução. Então, é fundamental a gente saber jogar esse jogo, ok? Saber jogar esse jogo de mudança de preços. Se você não souber, estás morto. Então, existe conhecimento de contabilidade, em alguns aspectos, mas você não é obrigado a ser especialista, mas tem que rodear de pessoas que sabem. E você tem que ter o conhecimento mínimo para você sugerir. Por quê? O empreendedor, a função dele é constituir empresa e não gerenciar a empresa. O empreendedor dá as suas ideias ao empresário, e o empresário executa essas ideias. Então, um é que fomenta, tem ideias, o outro concretiza as ideias no outro. Embora também a gente pode ser empresário e empreendedor, só que isso depois dificulta, porque você não saberá como se posicionar. Eu tenho a plena certeza do que estou a dizer, porque eu sou mais ou menos assim, empreendedor e empresário. Chega um momento em que eu já não sei o que fazer, então fico limitado. Tem muitas ideias na cabeça, a gente começa, você fica sem jeito. Então, se tivesse alguém com capacidade de concretizar todas as ideias, ficaria mais fácil. Então, você vai fazer duplo trabalho. Tem que pensar, tem que concretizar. Quando você pensar, está a concretizar, mas também está a pensar de novo. Logo, aquele pensamento acaba atrapalhando a concretização que você está fazendo. Logo, você fica sempre com coisas inacabadas, né? Começa um, ficou na licença, outro na viga geral, outro, sucessivamente. Então, nós não queremos chegar até ali. Precisamos ter alguém que faça a gestão e nós vamos dando nossas ideias como nós queremos que fosse a nossa empresa. E ele, em função do conhecimento que tem, vai ver em que aspecto e como pode aplicar aquilo que nós sugerimos como ideia. Boa. Falamos também de incerteza. Ninguém garante o amanhã. O amanhã só Deus é que sabe, não é isso? Como na igreja, também nos negócios é assim. O amanhã ninguém sabe. Agora, com as guerras, tensões políticas por aí, tudo isso vai influenciar o mercado. E a Angola não está isento dessa influência. Portanto, estar num negócio assim é complicado. Complexidade, muitas variações ao mesmo tempo. Quer dizer, a coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui o preço mudou, aqui a qualidade do produto baixou, ali. Quer dizer, é uma série de coisas que você não consegue ter explicação clara. E isso pode criar dificuldades para si e impedir o negócio ter o seu andamento como se deve. E, por final, ambiguidade. Informações confusas, tipo não completa, tipo é, tipo não é, mas não, você fica sem saber se toma a decisão ou não toma a decisão. Não vou esperar um pouco. Quando esperar um pouco, todo o tempo acabou passando e você não tomou uma decisão. Isso é o que acontece no mundo do negócio. Repara que o que nós descrevemos há pouco tempo, esse contexto VUCA, se assemelha com a ilustração inicial desta palestra. Você se lembra? A ilustração dizia: será que você se jogaria num rio como o Rio Chiluango em Cabinda, sem conhecer a profundidade, sem conhecer a força da corrente da água e sem conhecer os perigos que esse rio esconde? Obviamente você não faria isso. Então pensa no rio como mercado, onde a sua empresa será desenvolvida. E pensa nos perigos escondidos, como a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade como profundidade, como pedras escondidas no rio, como força da corrente de água. A qualquer momento pode nos matar. Então, se nós tivermos um mapa, já saberemos como nos posicionamos em qualquer momento da vida. Isso nos faz lembrar um animal bem interessante. No reino animal temos o camaleão. O camaleão, para se alimentar, precisa se adaptar-se às cores das localidades onde ele fica, para a camuflagem e assim conseguir ter alimento. Abre a língua, as moscas vão pousando, ele se alimenta. Por outro lado, também a camuflagem lhe ajuda a se proteger de predadores, para não ser comida de outros animais. Assim, o empresário, o empreendedor precisa fazer o quê? Saber se adaptar aos momentos, às circunstâncias. Tem negócios que são sazonais, né? Sazonais. Esses negócios sazonais, como por exemplo roupa, sabe-se que tem momentos que se veste um determinado tipo de roupa. Não vais vender esse tipo de roupa no tempo como este. Imagina esse tempo assim, você vai vender casacos. Está muito calor. Está a vender cobertor. Raramente alguém compra. Mas se vender cobertor no tempo de frio, a pessoa compra. Se vender roupa leve nesse período aqui, a pessoa compra. Então, nós temos que saber ler o mercado
para então nos autoajustar e ganharmos posicionamento correto no mercado. Esses elementos são muito fundamentais. Mas eu quero partilhar para você uma lição muito importante. Sem formação, o empreendedor vira passageiro e não condutor. Pegou a dica? Sem formação, você e eu passamos a ser passageiro e não condutor. Só que o mundo do negócio, nós temos que ser condutor. Temos de ser condutor. Condutor do nosso negócio. E não deixar o negócio à sorte. Deus é que sabe. O mercado é que sabe. Se eu vivo ou não vivo. Não é isso. Nós queremos ser condutor e não passageiro. Não queremos estar no passivo para sofrer as consequências. Queremos estar no ativo para evitá-las e caminhar seguramente para o sucesso do nosso negócio. Bom, então, como dizíamos, nós queremos, com certeza, ter controle e direção da nossa empresa, do nosso negócio. Precisamos ter esse controle. E para isso, quero aqui lembrar para vocês uma coisa. A formação, com certeza, protege o nosso negócio. Quando a gente se forma, quando a gente se forma, é como que a gente cria um escudo protetor que vai proteger o nosso negócio. Por isso, a minha recomendação para vocês é que vocês devem tirar tempo para se formar. Só assim que nós vamos conseguir ser empreendedor e empresários sérios, empresários que vão manter a empresa não só para 3 anos, não só para 5 anos, mas mais anos. Como vimos, em cada 100 empresas constituídas em Angola, cada ano, 70 morrem antes de 5 anos. Quer dizer, no máximo 5 anos, mas no mínimo, vamos falar, 3 anos, já está. Nós não queremos ser mais uma empresa na estatística. Queremos mudar essa estatística, queremos sair desse quadro. E também ajudamos Angola a ter um quadro melhor no mundo e também ter um ranking diferente do que a gente já tem verificado. Ok? Muito bom. Agora queremos continuar a nossa palestra, lembrando o seguinte para vocês: a formação não é um luxo, não. A formação não é um luxo, mas sim é o seguro de sobrevivência. Não é luxo, mas sim o seguro de sobrevivência. Daí eu tenho uma pergunta para você. Terminou o ano 2025. Quantas formações tu fizeste como empreendedor, como empresário? Formações ligado àquilo que é o mundo empresarial. Quantas tu fizeste? Essa pergunta é pertinente. Se te doeu, se te revê nessa pergunta, se te revês nessa pergunta, é porque realmente você precisa fazer um plano para este ano. Não pode e não deves terminar este ano ou até mesmo chegar até finalizar o primeiro trimestre sem pensar numa formação. E essa pergunta, na próxima palestra, vou já colocar essa pergunta. Próxima palestra vamos ter aqui em fevereiro. Em fevereiro aqui nós vamos ter 2 palestras. Para tentarmos então acelerar um pouco a dinâmica da coisa. Eu que falo convosco, estou sempre a ter formações. E eu pago formações que eu não faço na íntegra. Há formações por exemplo, eu tenho mais de 4 formações, estamos falar de 5 formações, certificados só de empreendedorismo e gestão. E gestão. 5. Nesse momento tem mais uns 2 cursos que não terminei. Mas o que é que eu faço nesses cursos? O que me interessa não é o curso na totalidade. É um aspecto que se calhar eu não estou a perceber muito bem, que eu quero entender mais. Eu já tive a formação, talvez com outro autor, mas aquele formador não foi naquela direção que eu queria. Então, eu pago mais uma outra formação. E nessa formação vou saltar os módulos todos, vou só naquela parte que me interessa. É assim que eu estudo.
As formações que eu tenho, é assim que eu faço. Porque nem tudo no curso me interessa. Se calhar vamos falar do mundo VUCA, vamos falar de uma coisa assim, o mundo BANI, que também é um outro conceito que depois poderemos falar. Mas isso não me interessa. O que me interessa é o aspecto fundamental que eu quero receber. Então eu vou só naquela parte que me interessa. É assim que eu faço. Vocês também podem fazer o mesmo, né? Então é preciso. A formação não é um luxo. Não, só quer ter certificado para ter nome. Não. Queremos ter competências específicas que nos identificam, que nos ajudam a progredir e a crescer como empreendedor e empresário. Isso também vai nos ajudar no ato de celebração de contratos, de termos combinos compromissos com os outros empresários, né? A nossa competência é fundamental. Então, o Rio continua perigoso, vai continuar. O mercado continua também perigoso para nós empresários. A profundidade está ali, a corrente está ali, né? Os pontos são seguros, não seguros, também estão ali. Mas a questão fundamental para nós, o ponto-chave para nós, é que a coragem é bom, né? É bom sermos corajosos, mas a coragem só não basta. A coragem deve casar com a formação. A coragem deve casar com a formação. Como eu disse, eu vou repetir, se não disse, vou dizer agora. A coragem dá para iniciar empresa. A coragem dá. Mas a formação dá sustentabilidade à empresa, ou seja, permite à empresa continuar a viver. Por isso, coragem sem gestão, que faz parte da formação, é suicídio financeiro. Escutou bem? Coragem sem formação. Dentro da formação vamos encontrar gestão. Coragem sem gestão é igual a suicídio financeiro. Se você quer deitar o seu dinheiro no lixo, então comece apenas com coragem e para por ali. Com certeza vai chorar. Provavelmente já está chorando. Alguém aqui está a passar por essa situação? Escreve. O formador vai dar o suporte necessário. Portanto, nós não queremos apenas construir, mas queremos trabalhar para o sucesso do nosso negócio. É isso que nós queremos fazer. Então, nós não queremos só usar as mãos para colocar tijolos nas paredes da nossa empresa, construir esse futuro, mas queremos usar métodos apropriados para que possamos construir de forma correta. Foi bom estarmos aqui, nesta palestra com o tema Empreender sem formação, porque a maioria dos negócios fracassa. Nós conseguimos perceber de modo claro, fracassam esses negócios porque falta um elemento primordial, que é o conhecimento, que é a formação. A formação nos ajuda a ter competências, como competências na área de gestão, na área de finanças, marketing e outros. Essas competências nos vão ajudar, como que um mapa, a saber onde pisar, como pisar, quando pisar. O mundo, o mercado, onde nós colocamos os negócios, como vimos, é comparado ao rio. E um rio pode esconder vários perigos. Mas também o rio pode ter sítios seguros. Por isso é preciso que nós tenhamos conhecimento antecipadamente. A gente, antes de pular para um rio, vai se informar. Também o mesmo se dá com o empreendimento ou negócio. Precisamos ter formações mínimas, básicas, para então avançarmos. Não precisamos ser especialista, mas precisamos ter o mínimo necessário para perceber, acompanhar, acima de tudo, ser humilde para aprender com os que estão à sua volta. Como dissemos, não ter formação não significa automaticamente que a empresa não vai desenvolver. Pode desenvolver se a pessoa for humilde e entender que, como não tem competências suficientes, precisa de ter pessoas com competências a rodear esse empresário e, por sua vez, ele vai beber com estes. E eu conheço várias empresas assim. Pessoas que não estudaram o suficiente.
tem uma quarta classe. Há quem até não tem nenhum nível acadêmico, mas tem empresa com sucesso. Por quê? Porque ele desde bem cedo entendeu que tem que ter pessoas que compreendem as coisas à sua volta e estes é que fazem. Por ele ser humilde, ele vai aprendendo com essas pessoas. Mas como vocês fizeram isso? Por que que se faz assim? Por que não fizemos assim? E ele vai aprendendo. Assim também. Eu aprendi e ainda continuo a aprender. Por isso, também você pode aprender assim com seus funcionários lá na empresa. Mas primeiro, contrata pessoas que sabem, que percebam e paga para isso. Por quê? Barato custa caro. E nós não queremos o barato para não nos custar caro. E evita aquela questão. Aprende-se errando. Não, está errado. Porque há um ditado que diz: as consequências educam mais do que os conselhos. Mas eu gosto de alterar esse ditado. Seria bom não ser educado pelas consequências, mas ouvindo os conselhos. Porque a consequência, você pode ficar sem braço, pode ficar sem olho, pode ficar sem perna, ou com um defeito grave. Mas se você ouvisse o conselho, não aconteceria. Então, o que você escolhe? Por isso, empreende com formação e não sem formação. Acredito que aí está o Will, tá, vou conseguir ver aí que ficaram. Tem uma dúvida, uma preocupação, podem fazer as perguntas, mas como começamos tarde a nossa palestra, por causa do tempo, então podem deixar as questões no chat e eu vou depois responder. Para vocês que ficaram até o fim, tem um presente maravilhoso para vocês. Tem um e-book que eu constituí, que eu vou partilhar convosco. Deixa-me só aqui vos apresentar esse e-book. Deixa-me lá ver onde é que eu encontro, no computador. Tá difícil, tá difícil. Preparei já isso. Deixa-me só aqui, pelo menos vocês terem uma noção. E-book. Eu já abri muitas coisas aqui. E-book está aqui. E-book Empreender sem formação, porque a maioria fracassa. Esse é o título desse e-book. Interessante, né? Faz parte, faz parte, faz parte daquilo que foi o tema da nossa palestra. Então, também, esse tema está em e-book, que coisa interessante. Deixa-me lá, vou na partilha. Já. Vou partilhar. Daniels, Queen, Will, Close. Uh, vou continuar, vou fechando essa parte. Ok. Tá onde? Ok. Tá aqui, book. Partilhar. Aqui está o e-book para vocês. Empreender sem formação, porque a maioria dos negócios não cresce. Então, esse é o tema do e-book. Aqui vamos ter mais ou menos 6 capítulos, que explica mais ou menos desde como começar, que erros evitar e como você pode fazer para que as coisas aconteçam no futuro. Então, isso é para vocês, vou partilhar em particular para o Will, especialmente para o Will, para a Susana, Dona Susana, como também para Dona Fina. Então, para os demais, na próxima que fizermos, então, que se preparem mais cedo, entram e participam, disto. Mas depois poderão acompanhar o vídeo todo, todo mundo pode acompanhar, vou deixar à disposição de todo mundo. Portanto, queremos que leiam, né? Isso foi feito com base na realidade do nosso país e qualquer preocupação, partilham comigo, a gente vai manter uma comunidade. Também tem um grupo do WhatsApp, tem um canal do WhatsApp para todos que fazem parte dessa comunidade. Queremos criar uma comunidade grande, vamos ter várias palestras, algumas depois no futuro vão ser presencial, então vocês podem fazer parte delas, né? Podem participar para se beneficiar das mesmas palestras. Portanto, foi um prazer estar convosco. Para quem chegou agora, Miguel pode ter meu nome, empresário, consultório de negócios.
e também formador. Há mais de uma década, há mais de 10 décadas, estou nessa vida, dando treinamento e formação, acompanhando negócios por, nesta parte do país, que é Cabinda. Portanto, estamos juntos até a próxima. Mas eu queria sugerir um tema para vocês. Eu não vou sugerir, eu peço que vocês sugerem um tema. Yeah, eu pensei num tema, mas depois decidi não dar para vocês. Eu quero ouvir da vossa parte. Colocam aí, seja nos comentários, para quem já não está ali presente, dúvidas colocam aí nos comentários. Tudo põe ali. E sugerem o próximo tema, que assunto vocês gostariam que a gente falasse. Depois a gente vai marcar a data. Também podem sugerir a data. Se for no meio da semana, pode ser complicado. Sábado, domingo, melhor. Aos sábados, deve ser antes das 19 horas ou depois das 20 horas. Domingo, das 19 ou das 18, 19 até 20 horas podemos então estarmos na nossa palestra. Por isso, vocês já têm todas as coordenadas, vocês agora podem decidir. Eu deixo tudo nas vossas mãos. Foi um prazer vos conhecer, foi um prazer estar aí à vossa frente, partilhar esse um pouco do conhecimento que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado e digam lá o que vocês fazem e quais são as dificuldades que vocês enfrentam e eu depois vou contactar pessoalmente cada um de vocês para falarmos sobre essa questão. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Até já. Não esquece, empreender essa informação porque a maioria fracassa. Não se jogaria num rio sem conhecer a profundidade, sem conhecer os riscos que esse rio acarreta. Daí não começa negócio sem conhecimento. Até já. Vamos lá. Tchau. Senhor Poate.